Eu tive um problema aqui na gravação, aí eu vou estar fazendo o vídeo em duas partes, tá bom? A Bíblia exorta os crentes sobre a possibilidade de entristecer o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Isso está lá em Efésios 4:30. Uma força pessoal não pode ser entristecida. O livro de Atos dos Apóstolos registra um triste episódio em que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Não é possível mentir para um mero poder abstrato. Jesus também adverte que o pior pecado de todos é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Obviamente, isso não indica que o Espírito Santo não é algo impessoal, pois então não haveria motivo para esse pecado ser tão grave assim. A Bíblia ainda mostra que o Espírito Santo possui vontade. Paulo escreve que o Espírito Santo distribui os dons aos crentes como lhe apraz. Um ser impessoal não teria essa vontade de discernimento de como que eu vou estar distribuindo os dons, né? Isso são capacidades humanas, capacidades de uma pessoa, né? Portanto, à luz de todo o ensino bíblico, fica mais do que claro que o Espírito Santo, volto a repetir, portanto, à luz de todo o ensino bíblico, fica mais do que claro que o Espírito Santo é uma pessoa que faz coisas que uma pessoa faz e possui qualidades e atributos que somente uma pessoa pode possuir. Ele tem emoções, inteligência e interage com outras pessoas. Ele ensina, testifica, orienta, dirige, ilumina, revela, fala, intercede, aconselha, defende, examina e regenera, e etc. Negar que o Espírito Santo é uma pessoa significa negar a própria verdade da Escritura, já que ela é a obra dele. Né? A gente sabe que toda a Escritura foi inspirada, né, pelo Espírito Santo. E o texto, para dar conformidade, está lá em 2 Pedro 1:21, que eu acho que você já foi lido no começo. Né? Símbolos do Espírito Santo. A gente vê dentro da Bíblia o Espírito Santo ele se manifestando por diversos símbolos, né? Os símbolos contribuem para o conhecimento da verdade, fala da diversidade da operação do Espírito Santo, sem afetar a sua unicidade e a sua imutabilidade. De fato, eles representam as características da natureza do Espírito Santo. São modos especiais para compreendermos as suas operações representadas por coisas no mundo físico que são atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia. Então, alguns símbolos, né? Ele veio como pomba, ele veio como fogo, ele aparece, né, na Bíblia como fogo. Como pomba está lá, e você vai ver lá em João 1:32 e 33, né? Quando o próprio Jesus estava se batizando, né? E ele viu, o João Batista viu o Espírito Santo descer em Jesus em forma de pomba, né? Como fogo, você vai ver lá em Mateus 3:11 e Lucas 3:16. Isso são só alguns, em outros textos também fala sobre isso, né? Como vento, em Ezequiel 37, 7 e 10, João 3:8 e Atos 2:2, como um selo, né? A palavra fala de que nós fomos selados com o Espírito Santo, né? Ele é o nosso selo, a nossa garantia da salvação, né? Está em Efésios 1:13 e 2 Coríntios 1:22. E como azeite, que está lá em Salmos 23:5, Atos 9:31 e Mateus do 1 ao 10. Mateus 25, do 1 ao 10. Nomes que identificam o Espírito Santo. Nas Escrituras Sagradas, vemos que existem diferentes nomes que são atribuídos e que identificam o Espírito Santo. A seguir, apresentamos algumas dessas identificações. Espírito Santo, Espírito do Senhor, Espírito da Graça e Espírito da Promessa, Espírito da Verdade e Espírito de Glória. Esse Espírito de Glória é interessante, né? A palavra glória, na linguagem bíblica, tem o sentido de caráter. Não é simples resplendor, brilho, fama, celebridade, renome, reputação, típicos da majestade humana. O Espírito de Glória não se manifesta para tornar alguém famoso, brilhante ou célebre. Do ponto de vista divino, glória tem a ver com o que revelamos em nosso caráter cristão.
É o Espírito Santo quem possui no crente um caráter parecido com o de Jesus Cristo. Sua glória é como o espelho que nos mostra o que somos. A presença do Espírito deve ser cultivada e preservada em nossas vidas. Paulo diz: enchei-vos continuamente do Espírito Santo. E ainda, não entristeçais o Espírito Santo. E mais, não apagueis o Espírito Santo. Precisamos estar atentos para estarmos cheios e para mantermos ativo o Espírito Santo dentro de nós. Mike Murdock, ele fala, né? Não é possível desfrutar a vida no Espírito sem respeitar o Espírito Santo. Ele se manifesta onde é desejado e não simplesmente onde há necessidade dele. Então, ele se manifesta onde é desejado. Não só porque nós temos a necessidade dele, mas ele tem que, para ele habitar em nós e ele fazer as coisas dentro de nós, nós temos que desejar ele, né? Não podemos desvencilhar-nos de uma vida pecaminosa sem a ajuda do Espírito Santo. Mike Murdock, amém? A gente vai ver algumas perguntas, né? Sempre 5 perguntas. 1. Como a Bíblia descreve o Espírito Santo? Pergunta 2. Como a personalidade do Espírito Santo é demonstrada? 3. Por que o símbolo da pomba representa o Espírito Santo? O símbolo da pomba a gente viu lá, né? Em João 1, 32 e 33. Eu podia até citar, né, o exemplo de Jesus. Essa aqui acho que vai ser fácil. 4. Quando o Espírito Santo se apresenta como Espírito do Senhor e o que ele revela? Isso aí a gente vê lá em Atos 8, 39 e 2 Coríntios 3, versículo 17 e 18. Qual serviço o Espírito da Graça desempenha? Espírito da Graça. Zacarias 12, 10 e Hebreus 10, 29. Dá graça ao homem para que se arrependa quando peleja com ele. Ele concede o poder para santificação, perseverança e serviço. É ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo e manifesta a graça. A graça é um favor imerecido, né? Uma benevolência ao pecador. Resistir ao chamado do Espírito da Graça significa insultar a Deus, desprezar a sua disposição de libertar e salvar o pecador. Tá fácil hoje, estou passando todas as respostas. Amém? Essa foi a aula 5, né? E a próxima aula 6, a gente vai falar sobre o plano magnífico da salvação. Tá bom? As perguntas vocês podem fazer da mesma forma, escrever, me passar uma foto, e a gente vai corrigindo alguma coisa que talvez foi interpretada de uma maneira diferente aí, tá bom? Deus abençoe, meu irmão.